Vamos lá? Vamos para a nossa segunda meditação de hoje, né? Primeiro, onde é que está Deus? Segunda é sobre o deserto, né? O que esses homens e mulheres foram fazer no deserto? E o que o deserto tem a ver com a nossa vida de hoje? Então, eles foram buscar a santidade, foram buscar Deus, foram se entregar a uma vida longe do mundo, né? Foram procurar se conhecer melhor e lutar as batalhas contra os demônios interiores e os exteriores. Mas nós precisamos entender que a nossa vida também é um deserto, né? É a nossa peregrinação, esse mundo. E nós estamos andando rumo à terra prometida, que é o encontro definitivo com Deus. Então, aqueles 40 anos do povo judeu no deserto, até chegar em Canaã, é uma síntese também do que é a nossa vida. Nós estamos em peregrinação. E peregrinamos através do deserto, né? As coisas parece que não estão no lugar que a gente gostaria que tivesse, né? O caminho às vezes é longo, escaldante. Às vezes a gente olha em volta, não tem onde se apoiar em determinadas situações ou em determinados momentos. Então, toda a nossa vida é um deserto. E a gente precisa ter essa perspectiva de que, ao mesmo tempo, estamos no lugar em que Deus nos colocou e, ao mesmo tempo, estamos fora de lugar. Nós precisamos chegar num lugar diferente. Então, o deserto é essa passagem. Para os monges do deserto também, o deserto era o lugar onde viviam os demônios. E por isso eles foram lá para as batalhas, né? Vamos pensar numa época em que ainda não existia a Eucaristia disseminada pelo mundo inteiro. Hoje a gente não tem uma presença, quer dizer, né? Infelizmente está voltando a presença demoníaca por causa da escolha das pessoas. Mas por muito tempo essa presença foi sendo empurrada para fora dos lugares, principalmente por causa da presença de Jesus eucarístico, da celebração da Santa Missa. Então os desertos começou a ser esse lugar de refúgio aí para os demônios. Mas esse mundo ainda ainda está sob o domínio deles, apesar de Cristo ter conquistado a realeza para ele e para Nossa Senhora como rainha do mundo, mas isso ainda não está consumado. Isso só vai ser consumado quando vier o juízo final, no último dia, em que todas as coisas estarão feitas de forma plena. Então nós ainda estamos no mundo sujeito ao demônio e às forças demoníacas, tá? Um dos primeiros padres do deserto, na verdade é aquele que foi conhecido como inaugurou esse percurso, que é Santo Antão. Ele tem 2 trechos das cartas dele que é interessante, que eu trouxe aqui para a gente. Primeiro: filhinhos, é na morte que habitamos. Nossa morada é a cela de um prisioneiro. As cadeias da morte nos prendem. Então, primeiro ponto, que deserto é esse que nós vivemos? O deserto da vida, a sujeição à mortalidade, né? A sujeição a doenças, a toda essa vida material que a gente é obrigado a viver. Ele está fazendo aqui referência àquela passagem de São Marcos 3:27, em que Jesus fala: ninguém vai roubar a casa de um homem forte. Primeiro vai amarrar ele, deixar ele bem amarrado, para depois poder tomar conta de tudo. E essa é a reflexão a respeito dos demônios, né? Primeiro eles nos enredam, nos amarram através do pecado e depois eles expoliam, né? Eles tiram tudo que eles podem e tudo que eles querem. Mas a reflexão do Evangelho veja, o mal está fora e entra na casa e aprisiona o homem forte, né? Santo Antão está trazendo outra coisa aqui. Ele diz: na verdade, filhos, acontece que habitamos na própria morada do ladrão.
Nós vivemos na casa do ladrão. Então é muito mais fácil ele nos aprisionar e tomar tudo que a gente tem. E é pelas cadeias da morte que nela estamos presos. Essa foi a consequência do pecado original. Entrou a morte, nos prendeu nas cadeias da morte, dentro da morada do próprio ladrão. Este estado de negligência, de queda, de exclusão da santidade, faz não só a nossa perda, mas também o sofrimento dos anjos e dos santos de Cristo, pois nunca lhe demos ainda algum motivo de paz. Quer dizer, enquanto estamos nesse deserto, nessa vida em que não habitamos o nosso lugar pleno, né? Não damos sossego para os anjos e para os santos, quer dizer, eles continuam intercedendo por nós. Nosso anjo da guarda trabalha, feito um condenado, tadinho, sendo que nós é que somos os condenados que estamos habitando na casa do ladrão. Então, essa é a primeira perspectiva, né, que eu preciso ter. Ok, né? A segunda. A primeira é: Deus está comigo, Deus habita em mim. A segunda é: embora Deus habite em mim, eu vivo no deserto. Eu vivo num lugar ermo, num lugar árido. Então, em primeiro lugar, o deserto é o mundo, né? E João 15,15: não sois do mundo. Então, nós não somos do mundo, nós pertencemos a Deus, mas estamos no mundo. Não adianta se enganar. Não adianta a gente ficar com aquelas ideias de: mas seria tão bom se eu saísse daqui, se eu fosse para outro lugar, se eu fosse, né, viver num mosteiro, longe de todo mundo. Eu acredito que ninguém foi chamado aqui, nesse lugar, né? Se fosse, já estaríamos lá. Fomos chamados a viver outras coisas. E a gente tem essa ilusão que acaba sendo uma tentação, que é: eu não quero permanecer nesse deserto. Esse deserto está deserto demais. Então, se eu me refugiar num lugar onde? No mosteiro, na igreja, qualquer outro lugar que não seja na minha vida, né, vai ser melhor. Mas não é isso que nós somos chamados. Somos chamados a permanecer no deserto, sem ser do deserto, né? Já temos aí uma grande ajuda. Deus está com nós, Cristo está com nós, o Espírito Santo nos habita. Temos uns salmos cantados que eu gosto muito de ouvir, que eles terminam sempre com glória a Deus Pai, o Criador, ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, né? É muito bonito isso. O Espírito habita no nosso peito. Mas embora o Espírito habite no nosso peito, estamos habitando num deserto. Estamos no deserto. Vamos permanecer no deserto? Não, graças a Deus. E essa é outra diferença importante, né? Só Deus é eterno. Deus não tem nem princípio nem fim. Mas nós somos imortais. Nós temos princípio, nunca teremos fim. É outra coisa que o mundo esqueceu, né? E até a gente vê filmes, um monte de ficção científica, se fulano fosse imortal, né? Nós somos imortais, nós nunca morreremos. E seremos fruto das nossas escolhas, né? Lembra da vontade de Deus? Ele deu o ser, ele nunca vai tirar. Somos imortais. Você é imortal no céu ou você é imortal no inferno. Sou imortal. A partir do momento que tive um começo, não terei fim. Então, se eu fizer o caminho com muito esforço, de fazer bem feito, graças a Deus, né, vai ser um deserto. Depois do deserto vem a terra prometida. E não vem a morte eterna, como veio para muitos daqueles que caminharam, né, durante o deserto. Mas eu preciso fazer esse percurso, eu preciso lembrar disso, né? Aqui não é o meu destino final, mas ao mesmo tempo não é hora de eu sair daqui. Quem sabe a hora de eu sair daqui é Deus. Eu não apito nada sobre esse assunto. Tem hora que também a gente fica: Deus me leva, Jesus volta, que esse deserto acabe logo. Não está nas nossas mãos isso, não vale a pena a gente perder tempo com isso, porque a gente se desgasta, né? A gente se judia muito, né? E ao mesmo tempo,
Entendam isso, né? É uma forma de pecado, é o orgulho. No fundo nós estamos dizendo, Deus, quem entende desse assunto sou eu, tá bom? Não é você. Eu entendo mais que você e estou dizendo que deu, já está na hora, né? Então é uma forma de orgulho, muito disfarçada, mas em que a gente quer se colocar no lugar de Deus e decidir por Deus as coisas. Mas se esse lugar é um deserto, se o mundo é um deserto, temos que tomar cuidado com as miragens, né? E é isso que acaba corrompendo milhares de pessoas, né? Eu até anotei aqui que para mim a melhor imagem disso é Las Vegas, né? É conhecido como a cidade do pecado. Quando você vê uma imagem de longe, é deserto para todo lado e tem uma cidade encravada no meio do deserto, né? É como se ali dissesse assim, não, nesse deserto a gente pode fazer esse deserto ficar legal, né? Mas não é do jeito certo, não é do jeito bom. E o mundo tem volta e meia ele nos apresenta essas tentações, né? A primeira é, vamos sair do deserto, né? O deserto precisa acabar, o deserto não está legal, ou então, já que eu estou aqui nesse deserto mesmo, então eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho melhor, vou viver do jeito que eu acho melhor, né? Claro que isso, graças a Deus, não é a nossa realidade, mas se a gente olha em volta, a gente vê isso, pessoas vivendo nesse deserto, como se esse deserto fosse um paraíso, né? Baseado no quê? No prazer, no poder, no dinheiro, né? Nas próprias vontades. E aí essas pessoas ficam terrivelmente chocadas quando dão de cara com o deserto, né? A miragem desaparece de vez em quando e aparece o deserto de verdade. Morre alguém muito querido, perde o emprego, a vida vira do avesso, descobre uma doença, e aí a pessoa, tudo aquilo que eu criei, tudo aquela de que aqui é maravilhoso e não tem problema nenhum, tem. Então eu sou tocado com isso. Mas no nosso caso, a gente precisa tomar cuidado para não nos mascararmos nesse deserto também, sabe? Não tentar viver uma vida dupla, que essa é uma tentação muito grande para os cristãos em geral, né? O que é isso? Dentro da igreja eu sou um santinho, então eu vou lá, eu ajoelho, eu rezo. Aí saio da igreja, a vida dos outros à minha volta vira um inferno, porque eu sou, como diz, um cão chupando manga na vida dos outros. Então cuidado, a gente começa a separar essas coisas dentro da nossa cabeça. Eu preciso ir na capela rezar, e aí eu vou lá, eu rezo. Mas quando eu saio da capela, eu não levo Deus que eu fui buscar na capela e que já estava comigo, e eu não deixo que aquele deserto continue existindo, né? Lá dentro, aqui fora. Então, essa é uma tentação grande, cuidado, para a gente não realmente estar no mundo sem ser do mundo, mas não fingir nesse processo, porque senão a gente acaba levando uma vida dupla. Dom Henrique Soares falando, aí vira aquele santinho que tem até o pescocinho torto, assim, de tão bonitinho, né? Mas que alguém chega e dá um esbarrãozinho, vira um bicho. Então, cuidado. Essa é uma das pressões do deserto do mundo, né? E hoje em dia cada vez mais forte, né? Não, vive a sua religiosidade dentro de você. No mundo não. Precisamos viver no mundo a nossa religiosidade também. Se o mundo é um deserto, o meu interior também é um deserto, né? Somos assaltados nesse deserto pela tristeza, pela angústia, pela agitação, pela depressão, pela ansiedade. Então a gente não pode também deixar isso de lado e achar que tudo é espiritual, tudo é na base da oração. Não, existe uma parte humana forte, né? Da mesma maneira que a gente continua tendo o bios, a gente também continua tendo a psique, né? A gente continua tendo a nossa psicologia, e a minha psicologia pode ter sido falha ou pode estar falha, né? Eu posso estar com um problema químico, isso gera uma depressão,
Então, cuidado, a gente não pode esquecer que o nosso interior também é um deserto e ele também está sujeito a essa dificuldade de vida. É outra ilusão que a gente tem e alimenta. Eu queria que tudo estivesse bem, eu queria estar feliz. Para mim estar feliz eu precisaria de tal coisa. E aí a gente conquista aquela coisa e continua infeliz. Né? E aí põe a meta em outra coisa. Né? Seja coisa, seja pessoa, seja situação. Se acontecer desse jeito, aí finalmente eu vou poder ficar tranquilo. E aí acontece do jeitinho que a gente quer, mas... Nós somos inquietos, nós somos sujeitos a uma psicologia que está toda revolta, né? E que os padres do deserto chamavam de paixões da alma ou demônios interiores, são demônios também, né? Nem sempre são demônios exteriores, são outros. Às vezes é os meus próprios demônios que me turbam e me modificam. Então, dentro dessa perspectiva de que estamos num deserto, vivemos num deserto, eu separei aqui três coisas para a gente entender um pouco mais sobre isso e ficar um pouquinho mais claro, né? E que é uma confusão muito grande hoje em termos de espiritualidade. Então, assim, o que é domínio da confissão, o que é domínio da direção espiritual e o que é domínio do psicólogo, da psicologia? Né? Já que a proposta é viver a vida interior, a vida interior tem que compreender tudo isso. Então, de um modo simples, a confissão ela precisa acontecer toda vez que eu caio em pecado, né? Pecado mortal, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é um momento em que eu feri o organismo. A Zoé está ferida, né? A minha vida plena, o meu contato com Cristo foi rompido. Eu brinco sempre e costumo perguntar para as pessoas, né? Deus falou para Adão e Eva que se eles comessem da árvore do fruto proibido, eles morreriam. E eles comeram, né? Eles morreram ou não morreram? Não morreram imediatamente, mas morreram. E a gente sempre fica aquela, né? Uma visão infantil das coisas. Morde e cai morto. Visão infantil, vamos ser mais claros, né? Visão de Branca de Neve. Mordeu a maçã e caiu. Não. Então, assim, realmente aconteceu. Então, o pecado rompe o nosso vínculo com Cristo e provoca em nós a morte. Se não é a morte imediata, é a morte daqui a pouquinho. Logo depois. Então, fazendo comparação com o médico, que é a melhor coisa, estou com uma dor terrível, eu preciso procurar o médico imediatamente. E por que eu reluto em me confessar como eu reluto em procurar o médico? Porque eu sei que ele vai enfiar a mão justamente onde está doendo e falar assim, é aqui que dói? Você, não. Aí ele muda de... É aqui, e aí você grita de dor. Aqui mesmo, e ele aperta mais. Né? A confissão é isso, e por isso a gente não gosta. Mas é essencial, é voltar para o soro, é voltar para a vida verdadeira. Então, em condições de pecado, preciso procurar imediatamente a confissão. Senão, gente, não existe vida espiritual. Eu estou me enganando. Estou achando que estou enganando os outros, estou me enganando. Estou indo na missa, estou rezando, rosário, rezando todo dia, fazendo adoração, mas não existe mais vida espiritual em mim. A vida espiritual não depende de mim, nós não temos condições de conquistar essa Zoé, essa vida plena. Ela é dada por Cristo. Cristo dá e mantém. Mas se eu chego lá e corto, falo assim, não quero, ele respeita a minha liberdade. E aí acabou minha vida espiritual. E aí estou vivendo de aparências. Todo mundo olha para fora e fala assim, nossa, que bonitinho, né? Como ele reza, como ele faz, como ele é piedoso. Né? É a atenção que Jesus chama a respeito dos fariseus. Sepulcros caiados. Por dentro é um sepulcro lindão, pintadinho de branco. Mas por dentro está lá o corpo podre, está morto. Então, essa é a primeira questão. Em relação ao pecado, não tem psicologia, não tem direção espiritual, não tem nada. É confissão. Precisamos nos confessar o mais rápido possível. Vai ser bom? Não. Vai doer? Vai. Mas, né, como diz o ditado, né, como é que é? Que o remédio dói?
O que não tem remédio imediato. Não. É o que aperta e segura e o... não lembro mais. Mas esse aqui dói e cura, né? O que arde cura. Então, vai arder e vai curar. Mas sem isso, não temos alternativa aqui. Tá? Então, isso é a dimensão da confissão. A direção espiritual, aí, é aquela investigação de longo curso. Então, o médico, ele nos atende, vê que tem uma dor insuportável, e aí ele localiza a dor e vai dar um remédio para combater a dor. Confissão. Mas a segunda coisa que ele vai fazer é: precisamos investigar de onde veio essa dor. O que foi que causou isso? Né? Eu estava com uma dor no ombro que agora está passando, mas onde é que veio isso? E às vezes não é de um lugar só. Né? Eu estava com a mesa desregulada, com o braço muito alto no teclado, eu estava com o meu travesseiro ficou baixo demais, então eu dormia e sentia. E eu carreguei umas tábuas que eu não deveria ter carregado. Então veja, é uma série de coisas, mas... Então, isso é a direção espiritual. Então, pequei, me confessei. Ok, mas por que eu pequei? Se fosse um pecado esparso, aconteceu uma vez, mas a regra geral é que nós cometemos sempre os mesmos pecados. A gente acaba caindo nas mesmas coisas. Então, por que eu caio sempre na mesma coisa? Esse é o domínio da direção espiritual. Resolvi o pecado e agora eu preciso ver onde é que está a raiz do pecado. Os monges do deserto batalharam nisso. Eles chegaram à linha do dedinho para pegar a origem de cada coisa. Né? Da onde é que vem da onde surge, que pensamento que é o primeiro pensamento que vai desencadear esse tipo de pecado que vai resultar em coisas muito maiores depois. Né? Eles chegaram nesse nível. A direção espiritual serve para isso, para mim investigar onde é que está a origem da dor. Agora, a psicologia também é relevante, porque às vezes eu identifico onde está a origem da dor, mas eu não consigo tratar ela. Não é uma questão espiritual, é uma questão psicológica. O que provocou essa dor em mim? Foi porque eu fui abandonado quando eu era criança, ou porque eu tinha uma relação com a minha mãe que não era muito legal, ou era maravilhosa, mas aconteceu um fato específico e aquilo me marcou e aquilo me prejudicou. Então, veja como é que é multifatorial as coisas. Então, a psicologia, o que provoca esse comportamento? Eu estou de livre e espontânea vontade criando uma situação que gera pecado? Se for, a direção espiritual resolve. Mas às vezes eu estou ferido, eu estou machucado, eu tenho uma história, né? E eu preciso investigar isso também. Né? Então, mas o que é difícil hoje? Difícil hoje é que misturam tudo. Aí o padre se forma em psicologia e mistura com direção espiritual e dá um nó aqui, e aí por fim acaba dizendo: isso aí não é pecado não. Tá? Então separemos as coisas. Né? Existe a confissão, a direção espiritual, a psicologia. Para quê? Para que nesse deserto do meu interior eu comece a separar o que é e o que não é. Senão eu não vou conseguir chegar lá. Separando essas coisas, o que a gente pode dizer aí? Oi? Repetir as definições de novo do que seria cada uma. A confissão. Confissão, direção e terapia. Tá, estou usando uma metáfora aqui. A confissão é a dor. Eu preciso atacar a dor. Né? Mesmo que doa mais ainda. Porque tem essa desculpa também. Mas eu não quero nem mexer nisso que eu sofro. Não. Tem que atacar a dor. A direção espiritual é para mim achar a origem da dor. O que levou a fazer isso? E a psicologia, o que provocou essa situação toda?
que às vezes existe, às vezes não existe, né? Mas geralmente existe. Pelo menos alguma vez na vida a gente precisa passar por lá e volta e meia voltar, né? Porque hoje em dia a nossa vida é muito dinâmica mesmo, tá? A confissão, ela vai trabalhar os problemas que a gente tem com o mundo, com a carne e com o tentador, com a tentação, tá? Eu vou pecar por causa de uma dessas coisas. Ou porque eu fui provocado pelo mundo que eu vivo, pelas ideias do mundo, pela filosofia do mundo, né? Ou pela minha própria carne, aí entra a psicologia, entra, né, tudo que eu sou, eu mesmo provoquei isso, ou também pelos demônios, pelos tentadores. Isso é o que a gente chama de combate espiritual. Tá? Então, é essa invasão do mundo, da minha própria carne ou dos demônios. E a gente vai tratar sobre isso um pouquinho, né? O combate, o que é esse combate espiritual, que nada mais é que a ascese na nossa terceira meditação, tá bom? Que é a próxima. Então eu vou pular. A direção espiritual vai ajudar com as aridez e as noites espirituais. Então veja, eu posso estar vivendo um combate espiritual, mas às vezes eu posso estar vivendo um processo espiritual que é normal. É normal, mas não é bom, não é gostoso, não fui eu que provoquei, não é por um defeito meu, né? Vamos, entre aspas aqui, colocar defeito, vamos dizer, não é por uma deficiência da minha psicologia que provocou isso. Né? Aquele momento que a pessoa fala, não, calma aí, passa uma revisão de vida e fala, poxa, eu me confesso direitinho, estou vivendo uma vida de santidade, estou em graça santificante. Nossa, por que Deus não quer mais falar comigo, né? Então isso é um processo normal, mas precisa ser entendido. Para isso, a direção espiritual. E a psicologia entra aí na depressão, na ansiedade, na história pessoal que provocou. O Padre Léo, ele usava um termo muito interessante, que ele falava assim, algumas questões que a gente vive, né, e aí entra a psicologia junto, podem não ser pecado, mas são raízes de pecado. Então, olha como é difícil. Né? Então, vamos usar esse exemplo. Um exemplo que a pessoa se sente abandonada pela mãe e ela não consegue criar vínculo com ninguém. Isso não é um pecado. Mas, por ela não conseguir criar vínculo com ninguém, de repente ela casa e trai o marido, ou trai a esposa, ela não para no emprego, ela mente. As pessoas que se aproximam dela, ela fica com medo, ela afasta. Então veja, começa a causar pecados, né? Foram decisões tomadas livremente, mas que não tem uma origem de pecado, mas a raiz está aí. Então, tudo isso faz parte do nosso deserto interior. A gente vai falar um pouquinho sobre a ascese no próximo, né? Mas entendam que existem raízes psicológicas que eu preciso tratar, existem questões de direção espiritual que eu preciso tratar. Não é só um combate local, né? Não é só, nossa, estou com uma dor aqui do lado, vou ali na farmácia, compro o remedinho para passar a dor, compro o analgésico, está tudo certo. Não, essa dor do lado pode ser um mau jeito ou pode ser um câncer, né? Então, não sei, preciso investigar. Então, vamos lá, né? Deserto. O mundo é um deserto, o meu interior é um deserto. Eu tenho que tomar cuidado porque eu posso construir desertos na minha vida. E esses não são... Eu posso construir bons desertos e preciso construir. E existem maus desertos que eu acabo construindo. Né? Então, assim, o pecado é um mau deserto. A vida de pecado é um mau deserto. A pessoa se engana e constrói um deserto na vida dela, né? Achando que está tudo lindo, está tudo maravilhoso. E com certeza vocês devem conhecer pessoas assim. Um outro deserto que é construído
de uma maneira involuntária. E hoje eu vejo que isso é muito forte nas pessoas que querem levar uma vida espiritual, né? É o deserto da curiosidade. Eu acabo querendo saber tudo, mas eu não vivo nada. Então, parece ser um avesso do deserto, mas não é, né? É um deserto também. Mas eu entulho a minha casa de coisas. E daqui a pouco eu não acho nada e nem acho a mim mesmo, né? Aí minha vida fica vazia, cheia de coisas, mas vazia. Então, espiritualmente, isso aqui é muito perigoso, né? Às vezes a pessoa... a Ana tinha comentado sobre o grupo de WhatsApp, né? Eu vou expor aqui a nossa conversa. Ela falou sobre um grupo de WhatsApp para mensagens, né, espirituais e tal. Eu falei assim, não acredito nisso, né? Porque o que eu vejo que as pessoas têm vivido isso de uma forma muito leviana e mais para apaziguar a consciência do que realmente para viver uma espiritualidade. Então eu estou lá na fila do banco, aí chega uma mensagem lá, uma frase de Santo Agostinho. Ah, que lindo! E aí eu acho que eu rezo, eu acho que eu tenho vida espiritual. Não, né? Tanto faz a mensagem de Santo Agostinho quanto uma notícia da guerra da Ucrânia, né? Para mim entra da mesma maneira. Oi, Ana, pode falar. Seriam os acumuladores espirituais. Acumuladores espirituais, exato. Então eu acumulo muita coisa. O São João da Cruz falava dos loucos por relíquias, que relíquia de tudo quanto é santo, assim, então, os acumuladores de relíquias, entendeu? Mas cadê a experiência? É aquilo que o Evagrio Ponce deixou lá no começo. Sem a experiência, se eu não estou engajado numa experiência verdadeira, nada vai fazer sentido para mim. Eu vou ouvir e não vou entender. Eu vou ver e não vou enxergar. Eu vou ouvir e não vou escutar. No final das contas, eu não entendo. Então, essa curiosidade, esse pular de galho em galho é muito perigoso. Os trapistas, além dos 3 votos tradicionais que eles têm, que é a tradição da vida religiosa, né? Voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência, eles têm um 4º voto, que é o voto de permanência. Eles estão naquele mosteiro e eles fazem um voto que eles vão permanecer naquele lugar para o resto da vida. A não ser que o superior, se a congregação fale, não, eu preciso de você para fundar outro mosteiro. Aí ele é obrigado a ir. Agora, se não for por esse motivo, ele faz um voto que ele vai permanecer ali até ele morrer, né? E existe uma sabedoria muito grande nisso, de você morar sempre no mesmo lugar, né? Você sabe de onde vem a chuva, você sabe o vento, que esse vento vai chover, esse vento não vai chover, né? Jesus mesmo fala dessa sabedoria criticando os doutores da lei, né? Fala, você sabe de onde vem, de onde vai chover, de onde não vai, se vai fazer frio, se não vai, e você não sabe das realidades espirituais. É o mesmo princípio. Por que Jesus faz essa referência? Porque é exatamente a mesma base. Se eu permaneço na vida espiritual, se eu permaneço na tradição que eu fui inserido, com o tempo tudo vai ficando claro. Agora, se eu pulo de galho em galho, eu estou tentando um conhecimento intelectual e eu não vou chegar lá, né? Eu vou me confundir, eu vou viver um deserto às avessas, eu vou olhar para tudo quanto é lado né? Hoje um fenômeno ainda pior em relação a isso. A pessoa procura a frase, né, o pensamento, o texto que vai dizer que ela está certa. Tá? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu penso que tal coisa é certa e tal coisa é errada. Aí, de repente, olha aqui que legal, né? Padre Pio fala igualzinho. Você tá aqui um exemplo concreto para ficar mais fácil. Eu vi esses dias uma frase na internet do Padre Pio, dizendo que a missa não é lugar para bater palma e nem para cânticos exagerados, né? As pessoas que publicaram isso querendo falar mal das missas da renovação carismática, né? Só que Padre Pio falou isso, mas ele era de uma outra época, ele vivia a missa tridentina em latim, sobre outras circunstâncias. Então, enquanto estou rezando de frente para o altar, de costa para o povo, em latim,
entendendo que a missa é somente sacrifício, claro, quem que vai no meio do sacrifício fazer festa? Mas hoje nós entendemos que a missa é sacrifício sim, mas a missa também é louvor. Também tem momentos de louvor e adoração a Deus. E essas adorações podem ser feitas com cânticos, pode ser feito com bateção de palma, pode ser feito, né? Ninguém fica cantando, louvando, batendo palma e dançando na hora que está sendo consagradas espécies. Não é momento para isso, certo? Agora, na hora que você está cantando glória, glória a Deus nas alturas. Você não vai fazer isso com cara de enterro. Então hoje, para não sair do assunto, é isso, né? As pessoas começam a pescar aquilo que diz, aquilo que é a minha ideia. Mas aí, já que eu não tenho coragem, né? E eu sei que se eu falar o que eu acho, ninguém vai acreditar, então eu pego lá, pesco alguma coisa da tradição ou da doutrina, para ser exatamente aquilo que eu penso. Isso colocar a igreja a meu serviço, né? Isso é uma espécie de simonia. Estou querendo que tudo seja do jeito que eu quero, e para isso eu uso argumentos, né, embasados. Mas é um deserto ao contrário. É um deserto que eu me perco, né? Uma das vantagens do deserto é que você enxerga longe, né? Que é uma das dificuldades do mundo. As coisas são muito intensas, são muito em cima. As pessoas que moram em São Paulo, nas grandes cidades, acham que o mundo está acabando de gente, que não tem espaço para mais ninguém no globo, né? Você sai um pouquinho e pega uma estrada aí, você vê campos verdes, você vê muitos lugares. Então, essa forma de entulho é perigosa. O outro deserto perigosíssimo, que é um deserto também construído, ele é o materialismo. Tá? Quando Nossa Senhora falou em Fátima, cuidado com a Rússia, ela vai espalhar os seus erros pelo mundo, ela não estava falando somente de um sistema político chamado comunismo. Ela estava falando, antes de mais nada, do materialismo, que é colocar as coisas materiais acima de tudo e à frente de tudo. Que na União Soviética, na Rússia, né, e depois na União Soviética, isso ficou gigantesco. Mas hoje, dentro do nosso capitalismo, acontece a mesma coisa. As pessoas são profundamente materialistas e pautam sua vida pelo materialismo. Então eu preciso fazer isso, eu preciso adquirir tal bem, senão eu não consigo casar, eu não posso ter filho enquanto eu não tiver uma casa, não tiver um carro, não tiver uma carreira. E aí, então assim, essa mentalidade, né, acaba conduzindo a gente para um deserto ruim. Então tem o bom deserto e o deserto ruim, que estou perdido no meio das coisas materiais. Então as coisas materiais me preocupam. Eu tenho uma casa, eu tenho que cuidar da segurança da casa. Se eu tenho 2 carros, eu tenho que pagar 2 IPVA, eu preciso me preocupar com 8 rodas, e por aí vai, as coisas vão crescendo, né? O materialismo vai nos enrolando dentro disso. Mas qual é o deserto bom que a gente precisa viver? A gente não precisa correr para o deserto como fizeram os monges lá. Nós precisamos viver no deserto, mas Jesus nos ensina que o deserto nos encontra. Então, é o que ele diz com cada um pegue a sua cruz de cada dia. Né? O que ele está dizendo? A cruz vai vir. O deserto vai chegar. Seja na vida do lado de fora, seja do lado de dentro, seja o que for. Né? Vai vir a doença, vai vir a morte, vai vir a decepção, vai vir o erro, vai vir tudo. Então a cruz vai chegar, o deserto vai ser trazido. Então isso também é uma presença, é algo importante entendermos que existe uma dimensão de mistério. Então não sou eu que corro para o deserto vai vir. Não sou eu que vou procurar a cruz vai chegar. Eu tenho que estar pronto para receber a cruz. Eu tenho que estar pronto para viver nesse deserto, sem me perder. Né? Porque senão a gente começa a escolher também, né? E fantasiar também. Quanta gente fantasia, né? Nossa, quando vier a perseguição, eu vou dar a minha vida por Cristo.
né? E na história da igreja, todos aqueles que falaram, quando vier a perseguição, eu vou dar minha vida por Cristo, foram os primeiros a sair correndo. Foram os primeiros a chegar na frente do imperador e falar assim, não sou não. Então, por isso eu coloquei aqui, deixar-se encontrar pelo deserto. O deserto não é ruim, o sofrimento não é ruim, a cruz não é ruim. Existe uma dimensão na nossa vida que é necessária e é um mistério. Talvez a gente não entenda agora, talvez entenda depois, talvez só entenda depois que morrer. Mas então, esse mistério e essa paciência a gente precisa viver, né? E por último aqui, conseguimos identificar esses desertos para separá-los, né? Alguns desertos não são bons, desertos provocados pelo pecado, pela minha curiosidade, pelo meu materialismo. Eu preciso sair deles, eu preciso deixar que eles existam. Agora existem, né, os desertos provocados pela minha psicologia, pelas minhas angústias, pelos meus problemas. Eu preciso também identificar, eu não posso viver aqui a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Deus me quis assim, não. Coisas que a gente construiu e que a gente caiu e se perdeu aqui, tá? E ver o deserto que é mistério, que é necessário, que faz parte, que eu vou acolher, que eu vou viver, né? Que mistério é esse? Que deserto é esse? Os santos padres do deserto, eles diziam o seguinte: quando eles saíam do deserto, o deserto ia com eles. Ou seja, esse interior preparado para a oração, ele não pode depender só do lugar de oração, né? Alguns dizem a capela interior. Ok, eu vou na capela para rezar, mas quando eu saio da capela, a capela precisa ir comigo, né? É isso, essa dimensão. Claro que quando falam isso, a gente só pensa na parte boa, né? Eu estou com Deus, estou em paz, mas não é só isso. Também estou em angústia, também estou em sofrimento, né? Também estou carregando um deserto, que é uma doença, um deserto que é uma necessidade, né? Às vezes o deserto que é a preocupação com alguém. Nada disso é ruim, né? Desde que eu viva o que eu preciso viver e modifique aquilo que eu preciso modificar.